Será que a mamoplastia redutora é para mim? Quer saber então? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. Meu nome é Dr. André Oliveira, sou cirurgião plástico especialista em cirurgia das mamas. Primeira coisa que você tem que saber o que é uma mamoplastia redutora. O termo mamoplastia é aquela cirurgia ou qualquer cirurgia que a gente faz nas mamas. Mas quando a gente fala uma mamoplastia redutora, ou seja, é uma cirurgia plástica que a gente faz nas mamas para diminuir essa mama, diminuir o volume, retirar esse volume e deixar ela uma mama menor. E para eu continuar esse vídeo, eu quero que você que é novo aqui no meu canal, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações e os próximos vídeos. E eu quero também que você comente aqui embaixo qual que é a sua dúvida sobre esse tema. Segunda coisa que você tem que saber, qual que é a diferença entre mamoplastia redutora e mastopexia? Essa é uma dúvida muito comum que a gente recebe diariamente na clínica. Mas doutor, eu vou fazer uma mastopexia ou vou fazer uma mamoplastia redutora? Então, de uma vez por todas, eu vou descrever o que é cada definição. Mamoplastia redutora, como eu já falei anteriormente, é a diminuição dessa mama, é retirar o volume, deixar ela menor e muitas vezes, 100% das vezes, a gente levanta também a mama. Já a mastopexia é o levantamento da mama, é o reposicionamento da mama. Porém, na mastopexia, muitas vezes você só pode retirar essa pele sem diminuir. Então, tem pacientes que tem somente flacidez de pele, não tem glândulas, a gente só pode reposicionar a mama sem tirar tecido. Mas em 100% das mamoplastias redutoras, a gente faz uma mastopexia, porque além de diminuir, eu vou reposicionar. Agora que você sabe o que é uma mamoplastia redutora, eu vou te contar como que é feito essa cirurgia de redução das mamas. Essa cirurgia, para ser feita, a gente faz 4 tipos de incisões que vai depender do tamanho da mama. Se a paciente tiver pouca mama, a gente consegue reduzir ela somente pela auréola, fazendo uma cicatriz periaureolar. Se a paciente já tiver moderada quantidade de tecido, a gente precisa tirar mais tecido, então eu vou precisar ampliar essa cicatriz. Então, além de eu fazer pela auréola, eu vou ter que descer o ramo vertical que a gente fala, deixando uma cicatriz que a gente classifica como pirulito. E se a paciente tiver muito tecido, grandes volumes, a gente precisa ampliar essa cicatriz, que a gente fala cicatriz em T ou em L. Além da gente fazer em volta da auréola, no ramo vertical, a gente também faz uma cicatriz no sulco, que a gente fala em T ou em L. Lembrar que hoje, na mamoplastia redutora moderna, a gente tende a fazer cicatrizes menores, fazendo somente um L, para dar uma liberdade para o paciente ficar sem cicatriz entre as mãos, para ter aquela liberdade de colocar um biquíni, colocar um sutiã e não ter cicatriz entre as mamas. E como que é feito em relação ao hospital? Se é feito em clínica ou hospital e anestesia? Agora eu vou te explicar que essa cirurgia é uma cirurgia relativamente de 3, 4 horas, é uma cirurgia que a gente fala aí de moderado porte. Eu sempre indico fazer uma cirurgia dessa no hospital, porque é uma cirurgia que o paciente precisa fazer um repouso e um acompanhamento aí com anestesia. Então, sempre indico fazer essa cirurgia no hospital e de preferência com um anestesista experiente do lado. A anestesia, ela pode ser tanto peridural como geral. Aí vai depender o que o seu anestesista indicar para você. Agora é polêmica, hein? Apaga a luz! Agora vamos voltar aqui seriamente, porque a dúvida mais frequente aí que a gente recebe diariamente sobre a mamoplastia redutora é: doutor, na mamoplastia redutora eu tenho que colocar prótese ou não? Isso aí é uma polêmica muito comum, até mesmo entre os cirurgiões plásticos, não somente do paciente, se tem que colocar prótese na mamoplastia redutora ou não. E a resposta certa é:
Depende, não existe o certo ou o errado. Por quê? Vai depender, primeiro, se o paciente quer ou não colocar a prótese, porque muitas vezes os pacientes chegam para mim e falam, doutor, eu quero fazer uma mamoplastia redutora, quero deixar ela normal, sem prótese. Então, a principal vontade é do paciente, a gente não pode ir contra a vontade do paciente. Então, vai depender, primeiro, da vontade do paciente. Segundo, o que vai depender? Se o paciente tem muita glândula e muito tecido mamário. Por quê? Se o paciente tem muita glândula e tem muito tecido mamário, quando a gente reduz ela, mesmo aquele tecido que consegue permanecer, a gente consegue moldar a mama e deixar a mama bem bonita, bem projetadinha, com o colo bem formado. Nesse caso, não precisa a gente colocar uma prótese. Já naquela paciente que ela quer um colo bem marcado, quer um colo bem projetado e a mama dela não tem muita glândula, ela é uma mama mais flácida, com pele mais fina. Então, nesse caso, que a paciente deseja um colo bem marcado e ela não tem glândula, nesse caso, sim, necessariamente, além da gente diminuir, eu vou precisar colocar uma prótese para deixar esse colo marcado. E nesse caso, como a pele é muito fina, o ideal é a gente colocar essa prótese atrás do músculo para dar uma sustentação, deixar essa prótese bem projetada, esse colo bem marcado e, além disso, usar o sutiã interno, que é um fio farpado para dar essa projeção e essa estruturação para a mama. E agora chegou o momento aí tão esperado para quem quer indicar a mamoplastia redutora. Mas antes de eu falar, eu quero que você compartilhe esse vídeo aí para sua amiga que vai fazer essa cirurgia, que tem desejo de fazer essa cirurgia, porque agora eu vou falar para quem quer indicar a mamoplastia redutora. Vamos lá então. Primeira pessoa que é indicada para fazer essa cirurgia é aquela paciente que tem a mama muito grande, a mama muito pesada, que muitas vezes causa dor na coluna do paciente, dor cervical, que a gente fala cervicalgia. Então essa paciente ela tem uma indicação clássica de diminuir as mamas. A segunda indicação, além da paciente ter essa mama volumosa, ela deseja ter uma mama mais posicionada, uma mama mais bonitinha. Então, essa é a segunda indicação, uma mama mais projetada, uma mama com colo mais marcado. E a terceira indicação de fazer uma mamoplastia redutora são aqueles casos extremos, quando a paciente tem mama muito pesada, que a gente chama de gigantomastia, que são aí mamas de mais de 1 quilo, né, que a gente retira de tecido. Essas são as principais indicações da gente fazer uma mamoplastia redutora. E uma dúvida frequente são pacientes jovens que já têm mamas muito grandes, mamas congênitas que a gente fala, né, grandes, hipertróficas, se ela já pode fazer essa cirurgia. Então, o que a gente é orientado hoje? A partir dos 16 anos, porque geralmente a mulher, né, que ela já tem um desenvolvimento mais precoce, quando ela já atinge a sua maturidade óssea do esqueleto, a partir de seus 16 anos, se ela não vai crescer mais, a gente fala assim, já está estável o seu crescimento, você a partir dos 16 anos, que já tem indicação, pode sim estar fazendo essa cirurgia. E eu quero contar para vocês uma das dúvidas mais frequentes que chega no consultório é se eu preciso emagrecer para fazer a mamoplastia redutora. Então, vou contar para vocês uma vez por todas. Para você que está acima do peso, que tem sobrepeso, que tem obesidade, o ideal de você não é fazer a cirurgia nesse momento. É você perder o peso, chegar próximo do seu peso ideal, para depois você fazer a mamoplastia redutora. Por quê? Como você vai perder o peso, essa mama provavelmente vai ceder, vai ter um pouquinho de flacidez e aí sim é o momento ideal de você levantar ela e operar. Por quê? Se você operar ela com acima do peso, provavelmente depois que você perder, você vai ter um pouco de flacidez, vai ter perda do resultado e você vai precisar de uma segunda cirurgia. E agora eu vou responder aquelas pacientes que falam: e eu, doutor, que tem a mama muito grande, que tem a mama pesada, mas sem ser mamãe, o que eu faço? Eu opero agora, espero ter essa gestação? Então vamos lá. Para você que tem a mamas pesadas, mamas volumosas e sonha em ser mamãe, o que a gente orienta, o que vai determinar é o tempo que você pretende ser mamãe, essa gestação. Se você pretende ter essa gestação, ser mamãe entre 1 ano e 2 anos, o aconselhável é você ter essa gestação, fazer a amamentação e depois operar. Agora, se você fala, não, doutor, eu quero ser mãe daqui 10 anos, daqui 15 anos, vai demorar muito você ser mamãe, aí sim você compensa você operar, porque você vai ter um benefício a longo prazo muito bom. Então o que vai determinar é o tempo que você quer ser mamãe.
E agora eu vou te perguntar se esse vídeo te ajudou. Se você ainda tem alguma dúvida, eu quero que você comente aqui embaixo, que eu vou tirar suas dúvidas, vou parar para responder você. E eu quero também, se ele te ajudou, você compartilhe ele para quem vai submeter a essa cirurgia.